Tem gente que passa a vida tentando ter controle e chama isso de maturidade. Outros chamam de responsabilidade, ou muitas vezes até de autoconhecimento. Eu sei que eu já fiz tudo isso, mas o nome verdadeiro disso é medo. Eu sou a Nath, da Tomisol. Aqui a gente fala sobre domínio mental, manipulação energética, alinhamento do corpo e decisão consciente. E hoje eu te convido a trazer mais consciência para essa narrativa do controle, olhar mais de perto para esse mecanismo que nos faz repetir padrões e chamar de organização, de perfeccionismo, de segurança, que nos faz travar e chamar isso de cautela, que nos cansa e ainda convence de que isso é sinal de maturidade. E o controle, essa narrativa do controle, é realmente sedutora, né? O controle se disfarça de responsabilidade, de cuidado, de autoconhecimento e parece vir de um lugar nobre, parece inteligente, estratégico, seguro, mas o que realmente faz é criar uma coleira invisível, onde a gente acaba prendendo a própria energia em troca de uma estabilidade que parece que nunca chega. E não falo só de uma estabilidade financeira, material, eu falo também uma estabilidade interna, em você estar bem com você. E a verdade é que o controle ele não nasce da confiança, ele nasce do medo. E mantém a gente num ciclo de travas e bloqueios que a gente vai perpetuando. Então, a gente tende a se agarrar ao controle quando a gente está desconectado da gente mesmo, né? Quando, mesmo que de forma inconsciente, a gente sente que perdeu a referência interna, porque nós estamos tão distantes de nós mesmos que todas as outras vozes que estão nesse caminho ficam mais altas. A gente perde realmente a referência. E isso não acontece só para grandes crises, não, né? Isso está nas pequenas coisas. Por exemplo, na necessidade de prever a resposta do outro antes de se posicionar. No impulso de revisar várias vezes o que já foi dito. É aquele momento que você está lavando louça assim e de repente, pum, volta aquele momento. Você fala, ai, meu Deus. Quem nunca, né? Na obsessão por entender antes de sentir. E o controle é justamente quando a gente tenta antecipar o desconforto. Né? Vem desse lugar de necessidade de antecipar qualquer desconforto. É quando a gente tenta não ser pego de surpresa pelo que inevitavelmente escapa das nossas mãos. Só que aí vem o contraponto, né? Que quanto mais a gente aperta, mais parece que dá uma sensação de que a vida está escapando, de que a vida está passando e não está sendo vivida. Porque o controle é estático e a realidade não é. A realidade é puro movimento. Porque o controle pede essa rédea, né? O controle está relacionado com hierarquia, ordem, mandar, né? E a narrativa do controle, ela realmente é exaustiva, né? E a gente muitas vezes nem se dá conta de quanta energia a gente acaba gastando para manter essa narrativa viva. E vai virando uma bola de neve, né? Até causar aquele cansaço interno tão profundo que parece que mais nenhum sono é reparador, nenhum sono é suficiente para descansar. Então, tá sempre cansada, exausta. E como é a narrativa do controle é uma narrativa que indiretamente é vendida para nós como algo muito bom, ela acaba se tornando ainda mais sorrateira. Porque a conexão feita normalmente é de que para ser uma pessoa bem-sucedida e produtiva, é preciso ter autocontrole. Então, automaticamente, o autocontrole vira a ferramenta, que é a ferramenta que vai possibilitar todas as outras coisas boas que nós almejamos para nós, para que essas coisas possam acontecer. Já se nós não temos autocontrole, então, automaticamente, nós somos pessoas fracassadas, que não vão conseguir nada na vida.
Ou seja, é algo que nos convence, né, que o discurso para vender, né, nos convence de que o autocontrole é uma coisa que ou a gente tem ou a gente não tem. Não tem uma escala, não tem um processo. Entende como esse discurso é ilusório? Que a gente nasce não sabendo nem andar, nem falar, mal a gente enxerga e espera-se que a gente nasça com autocontrole? Que vir de berço. Então, é tão sorrateiro, né, que surge uma armadilha bastante comum nesse processo. Porque na tentativa de fugir do próprio caos, porque a mente vai virando uma bagunça sem fim nessa, porque quando a gente está falando de autocontrole, a gente está falando do quê? De narrativa do controle. A gente está falando do quê? A gente está falando dos pensamentos. A gente quer controlar os nossos pensamentos para que a gente possa controlar as nossas ações, para que a gente possa se transformar em outra pessoa. Basicamente, a gente quer ser outra pessoa, né? Porque a gente não é bom o suficiente. Então, assim, nessa tentativa de fugir do próprio caos, porque realmente a mente vai ficando caótica, né? Nessa busca incessante pelo tal do autocontrole que nós não temos, a gente começa a estudar comportamento, espiritualidade, autoconhecimento, neurociência, produtividade. E sem perceber, a gente leva o modus operandi do controle, né, dessa narrativa, para esses lugares também. E começa a usar o estudo como um ótimo argumento para permanecer paralisado diante da vida. Por quê? Eu tô aprendendo, né? Então, assim, se ou eu tenho ou eu não tenho, então se eu tô aprendendo, eu não tenho. Então, enquanto eu não terminei de aprender, eu simplesmente não tenho autocontrole e é assim que eu vivo. Eu sou uma pessoa sem autocontrole. Ou seja, eu sou fracassada, eu sou fraca, eu não vou conseguir ter nada de bom na minha vida. Mas o que acaba passando despercebido, justamente porque a gente passa tanto tempo e gasta tanta energia investindo, né, mesmo que inconscientemente, em manter essa narrativa do controle viva dentro da gente, é que controlar a mente não é a mesma coisa que dominar a mente. E é importante que a gente saiba distinguir esses conceitos, né? Porque, como eu falei, controlar é forçar, é posse, é validar o sentimento de insuficiência, porque basicamente você precisa fazer coisas para virar outra pessoa, porque você não veio com autocontrole da fábrica. Você não veio com o poder das rédeas, você não veio com a hierarquia suficiente para mandar na sua própria mente, para mandar em você mesmo. Dominar é habitar, é o processo de trazer consciência, é cessar a busca para poder abrir espaço para a gente se conhecer e entender como que a nossa mente, como que a nossa energia funcionam. E, a partir daí, entender como tirar o melhor delas. Entende? Você não precisa mudar, você precisa colocar consciência, você precisa aprender como funciona. Entende a diferença? E é muito doido, porque quando você se permite viver o processo de domínio, porque é um processo, as coisas, a sua percepção muda naturalmente. E as coisas, consequentemente, mudam naturalmente. A ponto de parecer que nada mudou. Então, assim, para fechar, domínio é presença. Domínio é conseguir observar o que acontece dentro de você sem precisar conter, justificar ou racionalizar tudo. Então, quando a gente se presencia com verdade, com atenção, a gente não precisa mais se controlar. A narrativa do autocontrole perde o sentido, começa a cair por terra, porque a gente começa a confiar no nosso discernimento, no nosso potencial de tomar boas decisões para nós. Então, não tem para que controlar. Se eu tenho domínio, se eu tenho conhecimento, né, conhecimento ao ponto de dominar, então eu posso confiar. No fundo, o controle só tenta garantir que a gente não sinta mais aquilo que doeu, que aquilo não se repita.
Ou seja, ele traz anestesia e inércia, por isso que paralisa, por isso que trava, por isso que cansa. Porque ele reafirma aquela voz do auto-julgamento, muitas vezes muito cruel, né, que todos nós temos dentro da gente. Só que evitar sentir, evitar lidar, é evitar viver. E viver é movimento. Viver pede o risco de não saber o que o desconhecido guarda para nós. Pede mais entrega e presença. Por isso que o domínio, ele, apesar de ser muito mais simples e leve do que a busca incessante pelo autocontrole, não é tão fácil, porque não é uma coisa que você tem ou não tem, né? Não é tão fácil de vender nesse discurso, né? Porque você precisa desenvolver, e para desenvolver você precisa treinar, praticar, né? Então, domínio e presença você não promete, você não busca, é algo de se acessar, de se praticar. E é isso que eu estou propondo aqui. Esse é meu convite para você, né? Tanto para acompanhar os conteúdos aqui do canal, se inscrever, curtir, contar para mim o que você achou nos comentários, porque eu leio tudo e quero responder, mas também para começar a praticar, porque às quintas-feiras eu trago práticas aqui mais curtas de domínio mental para nós fazermos juntos e de equilíbrio energético, justamente para que você possa conhecer e começar a acessar isso, né? E também para quem já sentir de se aprofundar mais nesse conhecimento comigo, pode fazer parte do Mente Calibrada, que é onde eu aplico o meu método Tome Sol, para que você possa dominar a sua mente e tomar decisões sem medo. E então, se você quiser saber mais sobre o Mente Calibrada, é só clicar no primeiro link aqui, tá? Que está na descrição do vídeo. E eu espero ter contribuído de alguma forma para a sua caminhada hoje. Você pode contribuir com a minha se inscrevendo, curtindo, comentando, mandando para alguém esse conteúdo que você acha que possa fazer sentido. E é isso. Até o próximo vídeo. On.